Amém, querido? Marcos capítulo 3. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Governa sobre nós, Senhor. Governa sobre nós. Marcos capítulo 3, verso 13. Evangelho de Marcos capítulo 3, verso 13 diz assim: E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram estar com ele. Aleluia. E subiu ao monte, e chamou para si aqueles que ele quis, e estes vieram estar com ele. Seguindo o texto diz assim: nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e de expulsar os demônios. Amém? Querido, a palavra em Marcos capítulo 3, verso 13 diz assim: que o Senhor, ele subiu ao monte. O Senhor subiu ao monte. Mas ele chamou pessoas, as pessoas que ele quis. O Senhor chama quem ele quer. Amém? Independente daquilo que a gente pense, ou daquilo que a gente deixa de pensar, de como julgamos, o Senhor chama quem ele quer. Chamou aqueles que ele quis. E estes vieram estar com ele. E diz assim: e ele depois nomeou 12. Nomeou 12 para quê? Para que estivessem com ele. Você está lendo aí, querido? Quantos estão comigo aqui? Diga amém. Aleluia. Então vou te perguntar de novo. Ele nomeou 12 para que estivessem com ele. A primeira coisa que Deus te chamou, começando do princípio, Deus chama quem ele quer. Então Deus quis você. Amém? Deus, ele me quis, querido. Eu não sei porquê, mas ele me quis. A gente não consegue entender essas coisas, mas Deus nos quis. Ele quis você. Mas aí então Deus nos chamou para estar com ele. A primeira coisa que Deus te chama é para estar com ele. Depois disso, diz a palavra que ele separou 12. Depois disso, diz a palavra que ele ungiu esses 12 para que pudesse curar enfermos, expulsar demônios, ensinar e fazer uma variedade de coisas. Mas antes de Deus ungir, Deus nos chamou para estar com ele. E é disso que eu quero falar para você nessa noite. Que nós não vamos conseguir fazer nada, querido, antes de estar com ele. Que nós não vamos conseguir fazer nada nessa vida, seguir o nosso ministério, seguir o nosso objetivo, ter êxito na nossa família. Na família, pastor, na família. Ter êxito no casamento. Ter êxito na paternidade, como pai. Tanto pai biológico dentro de casa, como um pai espiritual. Nossa liderança não terá êxito. Nosso ministério, nosso chamado, nosso trabalho, não só na igreja, nosso trabalho secular não terá êxito, se nós não estivermos com ele. E por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente tem estado com a igreja, mas não tem estado com ele. Tem estado com as pregações, mas não tem estado com ele. Tem estado com o nosso instrumento. O Lucas está ali agarrado naquele teclado,
Ali é um romance danado. O Lucas e o seu teclado. Mas muitas vezes o Lucas está com o teclado, mas não está com ele. Um exemplo, né? Ele deve estar, né, irmão? Tomara Deus. Tomara Deus que esteja. Porque primeiro o Senhor nos chama para estar com Ele. E depois para fazer qualquer outra coisa. E você viu que Deus subiu no monte. Ele foi subindo. Primeiro Ele chamou aqueles que Ele queria e foi subindo, 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 subindo. Quando chegou lá em cima, irmãos, só subiu o monte aqueles que Ele quis. Aqueles que Ele chamou. E lá em cima, o Senhor começou a subir o nível. O Senhor começou a ensiná-los. O Senhor começou a exortá-los. O Senhor começou a capacitá-los para uma obra. Mas assim diz a Bíblia: subiu ao monte e chamou para si aqueles que Ele quis. O Senhor nos leva a estar com Ele. Muitas vezes nós estamos falando assim: Deus, vem aqui. Deus, vem aqui. Deus, me ajuda no meu casamento. Deus, me ajuda no meu trabalho. Deus, me ajuda na minha liderança. Deus, me ajuda na minha pregação. Deus, me ajuda na minha vida. Vem aqui, Deus. E Deus está falando assim: vem aqui você. O Senhor está falando assim: vem aqui você. Porque não é Ele, irmãos, que deve vir ao nosso nível. Sou eu que devo ir aonde Ele está. Sabe por quê, irmãos? Nós começamos a falar isso na semana passada. Eu quero fazer tipo uma continuação daquela palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro Deus criou os céus e depois Deus criou a terra. E antes de Deus criar os céus, Deus criou você. Porque Ele te elegeu nele. Antes da fundação do mundo. Então não tinha nem céu e nem terra, mas você já fora criado nele. Amém? Então muitas vezes a gente carrega aquela mágoa, aquela tristeza. Sabe, a religião nos ensinou uma série de coisas. E a gente vem até com aquele espírito, carregando aquele espírito de rejeição. E aí passamos por uma série de curas, por uma série de processos. Por quê? Porque eu fui rejeitado no ventre. Porque muitos de nós fomos rejeitados no ventre. Por quem? Quem que tem ventre, irmão? A mãe. Fomos rejeitados no ventre pela nossa mãe. Só que você foi desejado antes do ventre pelo seu pai. Deus te elegeu nele antes da fundação do mundo. O Senhor te elegeu nele, ou seja, você foi desejado, você foi amado. Deus te criou e te deu um propósito antes da fundação do mundo. Então, antes que sua mãe te rejeitasse, você foi amado. Não pela mãe, pelo pai. Então, irmãos, a origem é o pai, não é a mãe. Amém? Então, eu estou dizendo para você, depois disso Ele criou os céus e a terra. O sonho de Deus, querido, é que a gente volte para a nossa origem, é que a gente entenda como é viver pelo Espírito. E por isso nós temos que sair dessa vida terrena, querido. Ainda que nossos corpos, a nossa vida funcione aqui, mas a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito tem que conhecer os céus. Nós precisamos conhecer os céus. Nós precisamos ir a uma dimensão em que nós não conhecemos. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo foi não somente ao primeiro, ao segundo, mas ele foi ao terceiro céu. Ele foi ao terceiro céu. Por quê? Numa vida de intimidade, numa vida de graça, numa vida, sabe, de renúncia, caminhando com Deus tempo a tempo. E ele passou a viver mais tempo perto do céu do que perto da terra. E é isso que Deus nos chama a fazer. Amém? Nós estávamos falando aqui a respeito de Barnabé, que ele elevou o nível. E a nossa oração é essa nesses dias, querido. Nós estamos pedindo a Deus que nós possamos viver isso. Nós estamos pedindo a Deus que nós possamos viver esse tempo de santidade. Que nós possamos viver esse tempo de alinhamento com os céus.
num tempo onde que o próprio Deus, ele se incumbe de fazer as coisas. Nós temos dito aqui para você, e eu gostaria que você entendesse isso, você que está chegando agora, você que já faz parte dessa igreja, eu queria bater um papo com você hoje. Muitas vezes a gente, trata algumas coisas de algumas formas diferentes. Porque o que nós estamos fazendo, querido, não é disciplinar, não é trabalhar de uma forma humana, mas é atrair os céus, atrair a glória de Deus, para que possamos nos alinhar com Ele. Você está entendendo? Vou te explicar, você vai entender melhor. A palavra de Deus diz, lá no livro de Samuel, 1 Samuel fala sobre isso, que na época do sacerdote Eli, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles eram filhos do sacerdote Eli. Sacerdote era o pastor daquele tempo, era aquele que ministrava diante do Senhor. Amém? E ele tinha filhos que também eram de uma linhagem sacerdotal. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias também eram sacerdotes e também ministravam diante do Senhor. Eles entravam no tabernáculo e eles pegavam o sacrifício e eles traziam o sacrifício no tabernáculo para oferecerem a Deus. Mas diz que esses homens, querido, eles eram profanos. Diz que esses homens, eles eram imundos. Quem, pastor? Esse mesmo. Os filhos do sacerdote. Olha aqui para mim, presta atenção. A família sacerdotal daquele tempo. A família sacerdotal daquele tempo. O pai, Eli e os seus filhos Ofni e Finéias ministravam, dirigiam o povo. Eles eram aqueles que ministravam o povo diante do Senhor, mas eles estavam perdidos. E diz que os seus filhos, eles comiam da gordura, daquilo que era para ser entregue a Deus. Quando o sacrifício vinha, colocava carne com gordura naquele caldeirão, e diz que a carne não poderia ser tocada, até que toda a gordura fosse consumida. Por quê? Porque a gordura que ia se derretendo pertencia ao Senhor. E depois que a gordura derretesse, aquela carne ia sendo cozida, e ali daquela carne, sem a gordura e já cozida, o sacerdote podia se alimentar dela. O sacerdote e os seus filhos. Mas Ofni e Finéias, eles comiam da carne, sem estar cozida, eles comiam da carne ainda com a gordura e tomavam aquilo que é de Deus. E isso era abominável ao Senhor. E eles faziam muitas outras coisas. Sabe o que eles faziam? Ministravam diante do Senhor, eles pregavam, eles proclamavam a palavra, talvez eles até tocavam e cantavam, mas diz a Bíblia que eles dormiam com as mulheres no templo. O quê? Como diz o Mário, né? O Mário que faz isso. O quê? É isso mesmo, querido. Ofni e Finéias, eles dormiam com as mulheres. Eles dormiam com aquelas mulheres que serviam no templo, com aquelas moças que serviam no templo. E isso era abominável diante do Senhor. Mas eles faziam tudo isso e não acontecia nada. Até que o Senhor veio com ira e resolveu vir com braço forte, até que isso subiu como abominação ao Senhor de tempo em tempo. Mas eles fizeram isso durante muito tempo e nada acontecia. Por que, irmãos, que isso não acontecia? Por que nada acontecia? Porque Eli era um sacerdote cego. Eli era um sacerdote que prezava mais os filhos do que a Deus. Eli era um sacerdote que protegia os pecados dos seus filhos, em detrimento à lei do Senhor. Eli era um sacerdote que talvez andasse mais na unção, porque ele tinha unção, mas não conhecia a presença. Mas a palavra de Deus fala, em Números 26, você vai ler sobre isso lá no final, Números 26, a partir do verso 60. Vai falar de um outro tempo, em que também existia uma família sacerdotal que ministrava diante do Senhor.
aí já era Moisés que ministrava. E a sua família tinha o seu irmão mais velho Arão, tinha os filhos do seu irmão, os seus sobrinhos, e nessa ocasião existiu Nadab e Abiú. 2 personagens de uma família também sacerdotal. Mas agora eles viviam num tempo em que o sacerdote, o pastor desse tempo, falava com Deus, face a face. Existia um sacerdote que conversava com Deus, face a face. Existia um sacerdote que subia no monte, que descia do monte com a sua face resplandecendo, porque tinha se confrontado ali com a glória de Deus. E sabe o que a palavra de Deus diz, querido? Que num lugar onde o nível foi elevado por quem? Pelo sacerdote. Elevado por quem? Por aqueles que estão buscando a presença. Quando essa presença foi levantada naquele lugar, ou seja, no tabernáculo, esse é o tabernáculo, querido. Aqui onde você vê, isso aqui é o tabernáculo, é o lugar da adoração. Sabe, o tabernáculo de Deus hoje, ele é descrito de 2 formas. Um tabernáculo que não é físico, não é feito por mãos de homens, que somos nós, o tabernáculo que abriga a presença, o Espírito Santo. E um tabernáculo físico, um lugar de adoração. Aquilo que a antiga aliança chamou de cidade refúgio. Um lugar onde aqueles que deviam alguma coisa entraram para serem redimidos. Esse lugar é a igreja. Aonde todos nós, pecadores, nós entramos aqui devendo alguma coisa. Se não devendo naturalmente, devemos espiritualmente, porque todos nós somos pecadores e destituídos fomos da glória de Deus. Então devemos. Amém? E pelo sangue de Jesus nós somos protegidos. Agora, existia um homem que ministrava diante do Senhor, que era Moisés, e quando entra ali naquele lugar, alguém que fazia a mesma coisa que Ofni e Finéias fez lá atrás, eles entraram no tabernáculo, e ali ofereceram sacrifícios, e ali eles ofereceram, a Bíblia diz, fogo estranho no altar do Senhor, e automaticamente eles foram consumidos. Diz que a glória de Deus veio sobre eles e automaticamente eles caíram, assim como foi com Ananias e Safira. Aí fica a pergunta, pastor, por quê? Por que que Ofni e Finéias, filhos de Eli, eles prevaricavam contra o Senhor e não acontecia nada? E Nadab e Abiú entraram da mesma forma diante do Senhor e foram consumidos automaticamente por causa do nível da presença. Por causa da presença que tinha se estabelecido naquele tempo. Na oração, na proclamação, na adoração, no jejum. Irmãos, no tempo de Eli, no tempo de Ofni e Finéias, a casa estava corrompida. Mas no tempo de Moisés, que falava com Deus face a face, o altar estava restaurado. Havia fogo no altar, havia santidade. E a Bíblia fala, querido, que o ímpio, ele não vai perseverar. O ímpio não vai ficar na congregação dos justos. Por quê? Por causa do nível de glória que está sendo elevado. Aí ele tem que definir. A pessoa que entra num lugar desse, querido, a pessoa que entra num lugar onde tem um nível de glória estabelecido, ela tem que definir, ou ela muda de vida, ou ela não vai aguentar naquele lugar. Por quê? Pela adoração que é gerada, pela palavra de confronto que é ministrada, por aquilo que acontece no dia a dia, por como as coisas são tratadas, entendeu? Pelo nível, sabe, de coisas que tem, de reuniões, de palavra, de vigília, de oração, de tanta coisa, porque é o nível sendo estabelecido, é um nível. Então uma pessoa chega naquele nível, e ela se eleva junto com o nível, ou então ela não aguenta. E é o que muitas vezes nós temos vivido. Eu quero falar para você, querido, hoje, quando, sabe, o perigo de quando
a unção e a presença estão desequilibradas. O perigo de quando a unção e a presença na nossa vida estão desequilibradas. É isso que eu quero falar para você hoje. A palavra de Deus diz sobre a unção. A unção é algo que tem estado sobre nós. A unção fala de um poder sobre mim, de uma habilidade para o serviço. Guarda isso, amém? A unção fala de um poder sobre mim, de um poder sobre mim, de uma habilidade para o serviço. Vem cá, Marcos, vai ser meu personagem hoje. A unção fala de um poder sobre mim e de uma habilidade, levanta suas mãos, as duas, e de uma habilidade para o serviço. Aonde que está escrito isso, pastor? Pode ficar aí. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 4, verso 18, que diz assim. Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Ele me ungiu para. Ou seja, o que é unção? É algo que vem sobre e unge para. Irmãos, feche seus olhos, eu quero orar por você. Você não está funcionando bem hoje. Está atrapalhando o que eu preciso passar por você. Eu quero dar uma aula aqui hoje, você precisa destravar sua mente. Pai, no nome de Jesus, nós ordenamos, Pai, a tudo aquilo, Pai, que bloqueia as mentes nessa noite, Pai. Que seja, Pai, removido, Deus, pelo poder do Teu Espírito e do Teu sangue, em nome de Jesus. Pai, nós damos uma ordem nesse lugar, Pai. Para tudo aquilo, Pai, que se levanta, Deus, bloqueando o entendimento, bloqueando a mente, bloqueando, trazendo inquietação na tua casa, inquietação no meio da igreja. Pai, em nome de Jesus, pelo poder do teu sangue sobre este lugar, Pai, eu repreendo em nome de Jesus, Pai. Declaro, Pai, mentes liberadas, declaro, Pai, todo sono, declaro, Pai, toda inquietação, declaro toda falta de entendimento sendo removida desse lugar, e o entendimento do Senhor tomando, Pai, as mentes. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus, amém. Querido, vem comigo, por favor, não fica moscando, olhando para o lado, olhando para a criança, por favor, vem comigo. Eu não posso deixar que um culto como esse passe como uma missa, como um lugar que começou e fui no domingo, nessa noite, voltei para casa e cumpri um expediente. Você sabe que nesse lugar as coisas não funcionam aqui. Nesse lugar as coisas não funcionam assim. Existe algo de Deus liberado para a sua vida hoje, para bloquear, desbloquear a sua mente. E você precisa receber isso. Senão nada que for feito nesse culto valeu a pena. Porque nós não estamos aqui para cumprir mais uma agenda de culto. O que vai ser derramado aqui precisa ser entendido. Por isso eu preciso que você venha comigo. Amém? Projeta lá, quem não deu tempo de abrir a Bíblia, lê ali que é mais fácil. Está escrito assim em Lucas capítulo 4, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para. Então, irmãos, a unção é algo que vem sobre. A unção é algo que vem sobre. O Espírito do Senhor vem sobre mim, e Ele me ungiu para. Para o quê, pastor? Vou te dizer, para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar as vistas aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Se você pegar por esse texto, querido, o Espírito do Senhor está sobre, ou seja, Ele veio sobre você, e Ele te habilitou para um serviço. Que serviço é esse? Ensinar, pregar, visitar, libertar os cativos, libertação, entra aqui. Libertar o endemoniado, os oprimidos do diabo. Proclamar vista aos cegos, curar, visitar enfermo, sustentar
aquele que está necessitado, fazer visita, fazer ação social. Isso é feito pelo quê? Pela unção, que veio sobre mim e me ungiu para um serviço. Agora, querido, a presença é algo que não vem sobre mim, é algo que vem dentro de mim. A presença é algo que vem dentro de mim. A presença é algo que vai vir habitar em mim. E enquanto a unção vem sobre e me unge para um serviço e me leva até as pessoas para eu fazer alguma coisa em nome de Jesus, você está entendendo? Quando o Senhor vem com a sua unção, Ele te unge e te habilita para que você vá e faça alguma coisa em nome dEle. Mas quando Ele vem com sua presença, Ele não vem sobre, Ele vem dentro. E traz você para Ele, para que você aprenda dEle. São coisas diferentes. Fica mole aí, para você poder acompanhar. Você está entendendo? E são coisas totalmente distintas. E o que eu quero falar aqui para você nessa noite, querida, é quando a unção e a presença estão desequilibradas dentro de nós. É quando a unção e a presença não estão andando no mesmo ritmo, estão descompassadas dentro do nosso ser. Eu preciso muito da presença e também preciso muito da unção. Eu não estou descredenciando a unção e não estou descredenciando o serviço, mas eu não posso servir sem a presença de Deus. Lembra da frase que nós temos dito aqui há muito tempo, que Deus vai fazer algo em nós e depois, através de nós. Deus não fará nada, querido, nunca através de mim, sem que antes Ele faça em mim. Deus não vai me usar, querido, para ajudar alguém a restaurar o seu casamento, se o meu casamento não for restaurado. Deus não vai me usar para falar de santidade, se eu não for santo. Deus não vai me usar para eu falar de provisão, se eu não for próspero. Deus não vai me usar para falar de cura, se eu não tiver unção para curar. Então é isso que Deus está fazendo. Deus nesses dias está alinhando a presença com a unção. E eu quero que você pense unção como habilidade para, como Deus usando você para um serviço. Isso é unção. Querido, unção se manifesta na nossa vida através principalmente dos dons espirituais. Que a Bíblia diz que os dons espirituais foi dado aos homens. Para quê? Para que servem os dons? Para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, ou seja, dons serve para você servir a igreja. Dons não serve para você mesmo. Biblicamente está escrito que os dons foram dados aos homens para o aperfeiçoamento do corpo. O corpo é a igreja. Dons existem para que a gente possa servir a igreja. Por isso existe visão, revelação, profecia. Não é para mim usar para mim mesmo. O único dom, querido, que ainda trabalha por você é o dom de línguas. Que a palavra fala que o Senhor usa para que Ele interceda por você com gemidos inexprimíveis. Todos os outros dons é para que você sirva a igreja. Então o que é unção? O poder de Deus veio sobre mim através da unção e me ungiu para um serviço. E para isso me deu dons. Mas e a presença, querido? A presença de Deus é algo que vem dentro, não vem sobre. E aí a manifestação não é dos dons, a manifestação é do fruto do Espírito. E aí, querido, é onde vem longanimidade, bondade, mansidão. Eita Deus! Mansidão, paciência, amor, domínio próprio, ô Jesus. E aí é onde a gente vê, querido, na igreja, o maior desequilíbrio da terra entre unção e presença.
de pessoas que têm o dom de visão e veem todas as coisas, de pessoas que têm o dom de profecia e liberam todas as palavras proféticas, de pessoas que têm palavra de conhecimento, de pessoas que se movem em todos os dons, mas é o homem mais irado da terra, não tem um pingo de paciência, é um homem que não tem um pingo de controle para fazer coisa nenhuma, é um homem que não se move por amor, é um homem que não tem domínio próprio, ou seja, se move na unção, mas não tem a presença. E eu estou te falando aqui, querido, de algo real, de algo que eu quero te falar. Essa é a nossa oração, será a nossa oração depois dessa palavra, para que Deus possa emparelhar, para que Deus possa alinhar, para que Deus possa nivelar na minha e na sua vida a unção e a presença. Para que eu não viva só na unção e sem a presença. Para que eu também não tenha presença e não tenha unção. Para que o serviço seja um serviço santo. Sabe, querido, aqui também, o Espírito do Senhor está sobre mim, veio a unção sobre ele. Então, todos vocês que fazem qualquer coisa para Deus, vocês têm unção. Se você toca no altar, querido, você tem unção. Deus te capacitou para fazer algo para Ele. Você está se movendo na unção. Você que trabalha nas ruas, que vai lá, que sustenta um, que socorre o outro, que arruma um dinheiro daqui, arruma dali, interna um, põe outro lá, você tem unção. Porque você foi habilitado para um serviço. Deus está te usando para um serviço. Você que vai visitar pessoas, é um evangelista, visita, cuida das pessoas, vai atrás dos irmãos que não estão vindo na igreja, dos irmãos que estão desanimados. Você tem unção. Você que ensina como ninguém, irmãos, que tem uma destreza para ensinar, que vê nas entrelinhas da palavra o que ninguém vê. Você tem um dom. Você tem unção. Mas a minha pergunta para você é, querido, aonde está a manifestação do fruto do Espírito, daquilo que Deus tem gerado dentro de nós? Aonde está? A palavra do Senhor diz aqui, olha, esse texto nós lemos na semana passada, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento. O Deus deste século, ou seja, Satanás, cegou o entendimento, para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Sabe o que precede esse versículo aqui? 2 Coríntios, projeta para mim 2 Coríntios capítulo 4, verso 3, você precisa entender isso, querido, vem comigo, em nome de Jesus. 2 Coríntios 4, 3, diz assim, olha, mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. Paz. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Volta lá no versículo 2. Quero ver se acha uma coisa. Pelo contrário, rejeitam as coisas ocultas, que são vergonhosas, não andando na astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Mas pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos os homens diante de Deus. Não é isso, não. Eu queria um versículo que diz que aquilo que foi oculto, desde a criação até dos anjos, está sendo agora liberado. Pode ser o próximo, joga o 5, vamos ver. Também não é. Escuta comigo, vem aqui. Existe um texto que diz assim, que aquilo que estava oculto, desde todos os séculos, ou seja, Jesus que foi escondido até dos anjos, agora está sendo dado a conhecer, através dos filhos de Deus. Jesus está resplandecendo na terra, querido, através de mim e de você.
Mas isso não é pela unção, isso é pela presença. A Bíblia diz que Satanás, o príncipe deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, dos filhos de Deus que se tornaram agora incrédulos. Para quê? Para que eles não entendam aquilo que Deus colocou aqui dentro, que é a glória do Senhor. 1 Coríntios 4. 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Pois, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá, não, também não é nada disso, esquece, passa para frente. Deixa, passa, vai embora. Deixa eu continuar falando para você o que eu estava dizendo. Então, querido, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, para que me ungiu para. E aí vem dizendo, para que Deus te unge? Para proclamar a libertação, para pregar as boas novas, para ir atrás do caído, para sustentar o necessitado. Para isso Deus te ungiu. Então, querido, a unção é Deus vindo sobre você e te habilitando para fazer algo. Aí você vai. A presença é Deus vindo dentro de você e te trazendo para Ele. Para que não você vá fazer algo em nome dEle, mas para que Ele faça algo em você. O que eu quero que você entenda nessa noite é só uma coisa, querido. Sem a presença, nós não podemos nos mover na unção. Não que isso seja impossível de acontecer, é o que mais acontece. Temos muita unção, mas pouquíssima presença. O que eu quero que você entenda nessa noite é que nós não poderíamos nos mover na unção sem ter a presença. Porque primeiro Deus faz em mim, para depois Deus fazer através de mim. Primeiro Deus fez no Marcos, para depois fazer através dele. Primeiro Deus tem que fazer nele, e depois faz através dele. Para Deus fazer nele, Deus pega e traz ele para perto. Quando Deus te traz para perto, Deus começa a fazer algo em você. E Deus manifesta o fruto do Espírito. Isso é a presença. Deus te trazendo para perto. E gerando o caráter de Cristo em você. E depois que você está pronto, ou seja, Deus fez em você, Deus vai usar você para fazer através de você. E aí entra na unção. E o que eu quero falar para você é isso. Nós precisamos alinhar isso. Nós precisamos caminhar, querida, em unidade. E foi por isso que o Senhor falou para Moisés assim, ó, Êxodo 17 fala isso. Lembra daquela batalha contra os amalequitas? Os amalequitas vieram contra Israel em Refidim. Então o que acontece? Moisés sobe no cume do monte. E ali leva consigo Arão e Ur. Mas Josué fica no campo de batalha. Agora, presta atenção no que eu estou te falando. Moisés chega para Josué e fala assim, Josué, fica aqui com a unção, porque eu vou subir para a presença. Aleluia. Josué, fica aqui com a unção. Por quê? A unção é algo que te habilita para o serviço. Aqui tu vai ter que lutar, cara. Aqui tu vai ter que tirar essa espada da bainha e vai lutar até não poder mais, porque o inimigo que vem contra nós é forte. Só que eu vou me retirar agora. E eu vou para o cume do monte. E no cume do monte, eu vou para a presença. Por quê, querido? Porque nós não podemos manifestar na terra o que não se estabelece no céu. Nós não podemos manifestar na terra o que não se estabelece no céu. E aqui é onde que eu quero te perguntar, querido, por que as igrejas crescem, mas as cidades não são transformadas? Estou falando a nível de igreja.
agora eu vou falar a nível pessoal. Por que que você vai em tanto culto, em tanto culto, em tanto culto e o seu casamento não muda? Por que nós andamos de uma campanha em outra campanha, de campanha atrás de campanha, de envelope atrás de envelope, e a nossa vida financeira não é restabelecida? Porque quando fazemos isso, querido, quando vamos em reuniões, quando oramos, muitas vezes, sabe, fazendo alguma coisa, nós estamos ganhando território na terra. Nós estamos ganhando território na terra, mas não estamos estabelecendo no céu. Não adiantava Josué guerrear na terra, se no céu não fosse estabelecido aquilo que ele está fazendo na terra. Moisés precisava estabelecer nos céus, para ele poder manifestar na terra. Um pai espiritual precisa estabelecer nos céus, para que os filhos possam manifestar na terra. Isso é paternidade espiritual. Você está entendendo? E isso, querido, e é por isso que vamos em tantas reuniões, que vamos em tantos lugares, que visitamos tantas igrejas, que passamos de campanha em campanha, atrás de uma solução e a solução nunca chega. Sabe por quê? Porque você está procurando alguma coisa fora, e o que você procura, Deus colocou dentro. Você está procurando alguma coisa em um lugar, em uma pessoa, e aquilo que você está procurando, Deus colocou dentro de você. A glória dele está dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. A manifestação do Senhor, nós falamos aqui, está dentro de você. Paulo fala assim, Cristo em vós, Cristo em nós, a esperança da glória. É Cristo dentro de nós. É porque muitas vezes nós estamos procurando unção. O que é unção? Poder. Vê as coisas acontecendo, liga na televisão, é só milagre, 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 milagre daqui, milagre dali. Promessa de prosperidade, gente enxergando, gente andando. Que bênção, até que ponto, irmãos? O nome de Jesus é uma chave, está sendo usado para liberar unção, que se interpreta como poder. Mas o poder de Deus está vindo sem a sua presença. E é o que nós muitas vezes estamos buscando, olhando em cada canal de televisão, comprando DVDs, procurando palavras de alguém que seja avivado, de alguém que se mova muito em poder, procurando numa campanha, numa igreja, em outra, o que tenha poder. Mas o que muitas vezes o Senhor está te falando, querido, você já tem a unção, o que você precisa é a presença. E essa presença você não vai achar em lugar nenhum, é só você olhar para dentro de você e buscar no Senhor. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Você precisa manifestar, querido, os frutos do Espírito. O que eu mais conheço nessa vida, querido, é um homem que é um exímio pregador, mas a sua família está sendo destruída. Por quê? Porque ele tem unção, mas não tem presença. Pessoas que, sabe, eles se profissionalizaram em pregar sobre finanças, mas a vida financeira é uma derrota completa. Por quê? Porque tem unção, habilidade para, convence pessoas, mas não vive aquilo que está pregando, porque não tem a presença. E eu estou falando para você hoje como igreja e como indivíduo. Como igreja, não adianta a gente crescer, 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 e a nossa cidade lá fora não vê o Cristo sendo manifesto através de nós. E como indivíduo, não adianta a gente procurar mais uma estrutura, procurar mais uma campanha, procurar mais um culto, procurar mais uma solução para o nosso problema. Sendo que estamos atrás dos sinais, atrás da unção, mas não manifestamos a presença. Aí Moisés sobe. Josué está lá com uma habilidade para o serviço, ele está guerreando, rodando a espada, lutando com os amalequitas, ele está na unção para o serviço. Habilidade para o serviço, unção. Mas Moisés está aqui em cima na presença, bem pertinho do Senhor, na intercessão, gerando no reino do Espírito. E ainda tem, querido, Arão
e Ur para poder apoiar. Sabe o que eu quero dizer para você? Que nós vamos manifestar o reino de Deus quando caminharmos, trabalharmos em equipe, assim como fez Moisés. Não adianta um sair para lá para visitar, não adianta outro sair daqui para orar, não adianta outro sair dali para poder socorrer o que está necessitado, não adianta o outro se cansar de ensinar e cada um vai para o seu canto. Isso não funciona. A igreja ela tem que trabalhar em equipe. E na equipe, querido, você tem que saber quando você está se movendo pela unção, porque precisa do trabalho, ainda que você também tenha que ter presença, lógico. Mas que em determinado momento você vai estar no trabalho, o outro vai estar na intercessão e o outro vai estar no apoio. É como se fazer missões. Alguns intercedem e oram incessantemente. Outros investem poderosamente, são os provedores. E outros vão ao campo. Então é um trabalho de equipe. Não adianta alguém ir para o campo, querido, se não tiver o recurso para chegar no campo, nem os intercessores para estabelecer no céu o que ele vai fazer na terra. Você está me entendendo? Por isso que missões estão falindo, por isso que missionários vão e voltam, vão para os lugares, morrem de fome lá, ficam sozinhos, voltam para trás, porque precisam de uma igreja trabalhando em equipe. Quando um missionário vai a um filho sendo enviado, precisa de um pai, cobrindo ele na intercessão, manifestando, estabelecendo no céu o que ele vai manifestar na terra, e os provedores abençoando para que ele vá. E na igreja não adianta a gente falar assim, mas fulano de tal não vai. Eu vou sozinho, você vai, irmãos, mas você não ora o tanto que ele ora. Ele ora para você realmente ir. Amém? Você está entendendo como é que funciona? Fulano de tal não faz o que eu faço, não pega como eu pego, não vai ali, não faz aqui, mas você não ora como ele ora, irmãos. Ele está estabelecendo no céu para que você manifeste na terra. Às vezes a gente fala, fulano de tal, não ora como eu oro, não jejua como eu jejuo, mas você não oferta como ele oferta. Ele está provendo para que você ore, para que outro faça. E é isso que a gente tem que entender. Que existe cada um, irmãos, no seu quadrado. Que existe cada um fazendo aquilo que Deus estabeleceu para que seja feito. Terá momento, querido, que todo mundo vai ter que largar tudo, juntar um bolo, um exército de frente e cair todo mundo dentro. Terão momentos assim, que todo mundo vai ter que botar a mão na massa mesmo. Mas não é sempre assim. Existem momentos em que cada um está intercedendo e trabalhando no seu papel. Mas nós temos que trabalhar juntos, para que as coisas aconteçam. Porque senão o fundamento do nosso trabalho é em vão. Porque senão a gente vai pegar e vai visitar. Quando eu estou visitando, eu estou na unção. Habilidade para o trabalho. Eu vou lá e visito um, visito dois, visito três, aconselho. Mas tudo aquilo que eu aconselhei, não surtiu efeito nenhum. E eu visitei 4 famílias, 5 famílias, que estavam afastadas. Dessas que eu fui, nenhuma delas retornou para a igreja. E aí? O meu trabalho foi em vão? Não foi. Não foi sim, irmãos. Porque as coisas precisam acontecer. Mas por que não aconteceu? Porque eu fui na unção, no serviço, mas sem a presença. Sabe, andamos igual louco atrás de pega um na rua, pega outro na rua, pega um aqui, pega outro aqui, interna um, interna. Internei 30 nesse ano. Só que 31 saíram da casa sem resultado. Por quê? Porque estamos agindo na unção, serviço, correria, sem a presença. Assistimos, querido, pregamos, aconselhamos, nos matamos exaustivamente de trabalhar na unção que Deus nos dá, é dele a unção, o Senhor nos dá, mas sem, como começamos aqui dizendo, estar com Ele, porque Ele nos chamou para estar com Ele antes de fazer alguma coisa em seu nome.
Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Sem o seu devocional, irmão, sem tempo com Ele, sem estar no seu quarto trancado, sabe, discernindo a sua voz, conhecendo a sua voz, sem tempo, querido, sabe, tentando, conhecendo, discernir o seu perfume, o seu cheiro, sabe, sem tempo com Deus, aonde Ele manifesta, sabe, o fruto, manifesta o seu Espírito em você, irmãos. Não adianta fazer nada para Deus. Ah, pastor, mas eu libertei ali, eu orei, e o endemoniado ficou são, e aquele que estava enfermo foi curado, e o Senhor também diz, que naquele dia, Ele vai dizer para muitos assim: afastai-vos de mim, porque não vos conheço. Mas nós pregamos, sim, mas nós curamos, sim, nós libertamos, sim. Vocês tiveram unção, mas não tiveram a presença. Vocês se moveram no meu nome, mas nunca me conheceram. Então não tenho parte convosco. Nós precisamos sair do ativismo, querido, e voltar para a intimidade. Nós precisamos sair daquela correria, aquele desespero de querer fazer, de querer não sei o que, ensaia louvor, ensaia 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, ensaia, e mais ensaio, e faz aquilo. Às vezes falta, querido, vigília, oração, intimidade. Falta passar tempo com Ele, como eu falei numa terça-feira aqui, de uns dias para trás. Eu falei que o diabo não tem medo, querido, de um homem que prega bem. O diabo não tem medo de um homem que cura na televisão. O diabo não tem medo de um homem que expulsa demônios. Porque você pode fazer tudo isso e ir para o inferno, mas o diabo tem medo de um homem que ora. Sabe por quê, irmãos? Porque eu posso pregar para você na iniquidade, no pecado, mas eu não posso orar no pecado. Um homem que ora, irmãos, é um homem santo. Um homem que ora, não estou falando de 5 minutos, não, um homem que tem uma rotina de oração, querido. É um homem que a oração diária, o devocional, o contato com Deus, vai gerando nele o fruto, o Espírito de Deus nele. Vai gerando na vida dele um espírito de intimidade, de graça, que vai o afastando do pecado. Então todo homem que tem uma vida de oração, irmãos, ele é um homem santo. Ele é um homem que a presença de Deus está nele. E por isso que nós precisamos voltar a esse lugar. Precisamos voltar, querido, a um lugar de orar na nossa casa, de, sabe, dobrar os joelhos com a nossa esposa, com os nossos filhos e estabelecer um altar na casa. Voltarmos a orar no nosso escritório, na nossa empresa, cada dia, estabelecer altares ali, orar pelos funcionários, orar pelos nossos patrões, orar estabelecendo altares, ministrando graça de Deus, para que o nosso serviço que vai vir depois, sabe, às vezes eu quero ganhar a minha empresa, e eu falo igual papagaio, dia e noite para as pessoas que trabalham comigo ali, mas ninguém, sabe, elas são insensíveis a Deus. Porque eu estou querendo manifestar na terra o que não foi estabelecido no céu. Antes de entrar como um papagaio, irmãos, como uma vitrola emperrada ali, como alguma coisa que fala e fala e fala, eu preciso estabelecer nas dimensões espirituais. Antes de começar a falar, eu vou orar e jejuar 30 dias por aquele local. Eu vou chegar primeiro, antes que todo mundo chegue, e vou orar, vou tacar óleo no chão, e vou declarar, e vou me ajoelhar, e vou falar: Deus, seja o Senhor nesse lugar, estabeleça a tua justiça nesse lugar. Eu vou ser o último a sair, deixar todo mundo sair. Quando eles saírem, eu vou declarar naquele lugar, e depois, quando eu for entrar na unção, no serviço, eu já estabeleci nas dimensões espirituais o que eu vou ter que fazer no meu serviço. E eu vou te dizer, você vai ver coisa acontecer que você nunca sonhou em ver em nenhum tempo da sua vida. Porque Deus é fiel, querido. E a sua palavra não volta vazia. O que queremos é caminhar na força do próprio braço. É malhar ferro frio. É trabalhar em lugares e em pessoas não preparadas.
É fazer com que as minhas palavras sejam convincentes, enquanto a minha palavra não convence ninguém. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é Ele que eu tenho que chamar. Jesus, me ajuda. Eu não dou conta, eu não sei, meus argumentos são falhos, as minhas palavras não surtem efeito aqui, mas eu quero, Deus, em nome de Jesus, invocar o Espírito, Deus, para que venha nesse lugar convencendo os meus amigos do pecado, do juízo e da justiça, para que quando eu entrar na unção, que é a habilidade para o trabalho, eu já tenha estabelecido no céu o que agora eu vou manifestar na terra. Por isso que a igreja cresce territorialmente, cresce, você vê uma ali, outra aqui, em templos cada vez maiores, mas a cidade não é transformada. Por quê? Porque a igreja conquistou o território na terra, mas não estabeleceu nas dimensões espirituais aquilo que ela está fazendo na terra. Amém? Eu quero orar nessa noite, querido, para um alinhamento de unção e de presença. Nós precisamos muito, querido, dos dois. Nós precisamos sair para fazer algo em nome dEle. Não adianta eu pregar em outra cidade, querido, eu temo muito por isso. Não adianta eu sair para pregar em outra igreja. Não adianta eu tentar convencer um homem que está dentro de um sistema, de uma religião, falando e falando e falando. Você precisa estabelecer nos céus, para que depois seja manifesto na terra. Josué está indo na unção, na habilidade. Moisés está aqui, na presença, cobrindo o seu filho espiritual. Quero te dizer uma coisa, você que é dessa casa, você que nos visita também, guarde isso para você. Você nunca vai, querido, manifestar nada na terra se você não tiver um pai espiritual estabelecendo nos céus junto com você. Esquece. Sabe, todo o seu projeto, a sua tentativa, as coisas que você faz, você precisa estabelecer, e para isso você precisa de alguém. E até quem sobe aqui, quando você sobe para estabelecer, você pode ser homem de oração, você pode ser homem que ouve a Deus face a face, como era Moisés. Ainda assim você vai precisar de um Arão e de Ur, para te ajudarem a estabelecer no céu. Quando eu subo para estabelecer, querido, eu não posso ir sozinho. Quando eu desço para manifestar, eu também não posso ir sozinho. Querer fazer qualquer coisa sozinho, querido, no reino de Deus é bobagem. E a minha palavra para você nessa noite consiste nisso. Em a gente começar a analisar todo o nosso trabalho que foi feito nos últimos tempos. Aqueles que visitam, aqueles que cuidam de casais, aqueles que cuidam de viciados, aqueles que tentam sustentar, qual que é o fruto do trabalho? Qual que é o fruto do seu penoso trabalho? E entender se muitas vezes não estamos, sabe, num ativismo tremendo, mas sem gastar tempo de joelho, sem gastar tempo de boca no pó, sem gastar tempo falando, Deus, vai na frente para que depois eu vá. Sem gastar tempo de oração, de jejum, de intimidade, para que as coisas possam acontecer. Pode sentar lá, meu irmão, obrigado. Quando o apóstolo Paulo falou à igreja de Efésios, Paulo começou a escrever aos Efésios. E se você for ler as cartas de Paulo aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses, preste atenção nisso. Nós estamos terminando. Você vai ver que Efésios é uma igreja que começou bombando. Efésios é uma igreja que começou, querido, sabe, as pessoas eram ali ganhas para Jesus em muito pouco tempo, elas já eram batizadas. E depois de batizadas, elas começavam a falar em línguas. Efésios fala muito disso.
de um povo que fluiu nos dons, aonde Paulo ministrou muito sobre dons para essa igreja de Éfeso, porque era um povo ativado, era um povo ligado. Sabe, ali a igreja cresceu muito em Éfeso e partiu para a Ásia. E ali o ministério de Paulo, sabe, deu uma explosão, porque o que Paulo viu acontecendo em Éfeso era algo extraordinário. Mas eu quero te dizer o seguinte: quando outro homem, o apóstolo João, em Apocalipse, vai falar à igreja de Éfeso, vai falar à mesma igreja, ele começa falando: conheço a tua obra, conheço o teu serviço, não tem ninguém melhor para o trabalho, conheço o teu labor, conheço os teus resultados, conheço o teu confronto, o teu conhecimento na palavra, conheço que vocês denunciaram os falsos mestres, conheço que vocês colocaram na parede os falsos apóstolos, confrontaram a mentira, eu conheço tudo isso, mas tenho contra ti. João fala: tenho contra ti que abandonaste a presença, que perderam o primeiro amor, que estão fazendo muita coisa fora, mas dentro estão vazios, que estão se movendo de uma forma extraordinária, como nenhuma outra igreja no trabalho, mas a essência interior sumiu. Vocês estão saindo para serem usados por Deus, para estabelecer algo para Deus, sem que Deus estabeleça em vocês primeiro. Foi isso que João falou. Por isso arrepende-te, arrepende-te. Todas as tuas obras, todo o seu trabalho, todo o seu labor, toda a sua unção, não vale nada. Foi isso que João falou para eles. Arrepende-te, arrepende-te, volte ao primeiro amor, ou seja, volte à essência. Volte a buscar a presença. Volte a manifestar algo que é interno e não externo. Querido, esse é o problema da igreja. Quando eu digo igreja, não é o Mevan. É o problema de todos nós, igreja, corpo de Cristo na terra. Nós queremos estabelecer algo fora, sem termos estabelecido algo dentro. Queremos mostrar aos homens, mostrar a Deus, mostrar ao diabo aquilo que nós podemos fazer, sendo que na verdade nós não podemos. Porque Deus ainda não fez em nós. Nós queremos convencer alguém, querido, pelas nossas palavras, a se arrepender, sendo que nós não nos arrependemos. Nós queremos, sabe, ajudar alguém a construir o seu casamento, sendo que o nosso casamento está desconstruído. Nós queremos ajudar alguém, querido, a criar os seus filhos, sendo que nossos filhos estão desalinhados com o propósito de Deus. Nós queremos, sabe, falar para alguém orar, sendo que nós mesmos não oramos. Queremos ensinar alguém alguma coisa que nós não fazemos. Por quê? Porque somos profissionais naquilo que fazemos. Aprendemos, sabe, a motivar as pessoas. Mas no nosso coração não há bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão, amor. E a nossa oração nessa noite é alinhamento da presença com a unção, daquilo que Deus fará primeiro em nós, para depois fazer através de nós. Eu quero que você pense, querido. Feche seus olhos em nome de Jesus. Ah, Deus. Ah, Deus. Nós nos humilhamos diante do Senhor, Pai. Nos humilhamos diante do Senhor, Deus.
Chama Yastulia Manahas. Queremos, Pai, nos despir, Senhor, de toda capa, Senhor. Queremos nos despir, Senhor, de toda capa, Senhor. De toda ação, Pai, dos títulos, Pai. Dos títulos, Pai, de obreiros, Pai, de músicos, de levitas, de pastores, de bispos, de que seja o que for, nós queremos nos despir dos nossos títulos, Deus. E dizer que tudo isso é lixo, Pai, lixo diante do Senhor, Pai. Queremos dizer, Pai, que nós não queremos fazer mais nada, Deus. Somente na unção, somente na força do nosso braço. Mostrando, Pai, uma capa de moralismo, Pai, falsa, mentirosa, Deus. Queremos parar, Senhor, de manifestar coisas na terra, no nosso trabalho, na nossa casa, coisas que não acontecem e não acontecerão, porque antes não estabelecemos no céu. Pai, a nossa oração é, Deus, nos leva para um nível, Deus. Nos leva para um nível, Senhor, de alinhamento, de nivelamento no Espírito, Deus. Comece a orar, querido. Você tem liberdade, você pode se ajoelhar, ficar de pé, sair do seu lugar, fazer o que você tiver vontade, mas comece a orar. Esse é um tempo de intimidade, esse é um tempo para que você fale: Deus, eu preciso, Pai, de transparência. Eu preciso deixar de ser quem eu não sou. Eu preciso querer de fazer as coisas pela força, mas sem a presença. Tamayalasturia lamanai. Toque amandasto manamanamanai. Ou me esforce, não há como me esconder. Por mais que eu tente,